Muito bem, graças a Deus, estamos de volta e agora começando uma nova série de estudos bíblicos aqui da Arca, com o tema Os Amigos de Jó, 4 formas de ver um problema. Amém? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor, amém? Senhor meu Deus, eu te peço que neste momento nosso coração esteja diante de Ti, Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a nossa vida, nos ensinar, nos capacitar, falando ao nosso coração aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer. Nos ensina, Senhor, nós precisamos aprender a Tua verdade e viver essa verdade em todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, quando a gente fala de Jó, é muito comum se focar bastante a respeito de quem foi Jó, o que ele fez, sua história. Então, que é uma história linda, maravilhosa, né? Mas essa série de estudos a gente não vai focar em Jó, a gente vai focar nos amigos de Jó. Mas, antes da gente seguir, é legal falar pelo menos um pouquinho a respeito de Jó, porque por mais que ele seja o protagonista dessa história, né, sem falar nada a respeito dele ficaria meio esquisito, né? Então, primeiro, a palavra do Senhor diz logo no comecinho do livro de Jó que ele era o maior de todos do Oriente. É desta forma que Jó é qualificado nas Escrituras, né? O livro abre contando um pouco de Jó, da sua família, e tem uma trama, né, envolvendo o livro, né? O diabo, ele se apresenta diante do Senhor, Deus comenta a respeito de Jó, e o diabo, né, insinua que Jó é daquele jeito porque ele é abençoado, ele é íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, porque está tudo certo na vida dele, né? Então, se ele não tivesse nada daquilo, com certeza Jó seria do mal, né? E Deus vai e fala, tá bom, toca em tudo que Jó tem, só não destrói a vida dele, né? E o diabo vai e arrebenta, chega lá, né? Jó tinha 10 filhos, os 10 filhos já morrem, né? Perde tudo que ele tinha, uma sucessão de catástrofes e de desastres. E Jó, claro, não está sabendo de nada que está acontecendo nos bastidores, né? Vê toda aquela calamidade se levantar contra a sua vida, sem entender exatamente o que estava acontecendo, né? Num segundo momento, né, o diabo se apresenta de novo para o Senhor, e Deus fala, tá vendo, Jó, continua íntegro, reto, se desviando do mal, mesmo você tendo feito tudo o que você fez, né? E aí o diabo fala, mas, né, ele tá lá com saúde, tá com disposição, né? Se ele tivesse doente, com certeza ele seria do mal. E Deus fala, tá bom, então vai lá, toca na vida dele, mas ele não pode morrer. Então põe lá uma doença nele, mas deixa ele vivo, né? E aí vem o diabo de novo e arrebenta com Jó, né? Põe uma doença terrível sobre a sua vida, a ponto dele desejar a própria morte, a ponto, aliás, dele amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Nesta ocasião, Jó já não tinha mais nada, já não tinha mais bens, né? Seus filhos todos sepultados, né? Casamento abalado por essa situação, e é neste contexto que os amigos de Jó, aliás, é neste momento que os amigos de Jó, então, se apresentam para falar com ele, para conversar com ele, né? Então, perdão, só recapitulando, o problema de Jó, então, os filhos morreram, todos eles, então Jó teve que sepultar todos os seus filhos, né? Ele tinha 10 e os 10 morreram. O segundo detalhe do problema de Jó, né? Acabaram os bens e acabaram os recursos financeiros. Então o Jó não tinha mais dinheiro. Filhos mortos, enterrados,
sem recursos, sem dinheiro. Em terceiro lugar, o casamento ficou abalado, né? A mulher de Jó fala assim: Jó, você continua aí certinho, íntegro, por que você não amaldiçoa Deus e morre, né? E Jó fala: olha, não, como uma louca, né, é o que você está falando aí, você não está falando com uma pessoa que tenha juízo, né? E o quarto aspecto do problema de Jó era a doença. Jó também ficou doente. Então, né, quanta coisa ruim aconteceu com Jó, né? Perdeu seus filhos, o casamento ficou abalado, perdeu seus recursos, seus bens, ficou doente, e é desta forma então que a gente apresenta aqui Jó, né? Se antes ele era um homem completamente bem-sucedido, agora a gente vê um homem, né, sofrendo e passando por um problema imenso. E é aí que entram os seus 4 amigos, né? Os amigos de Jó, eles ficaram sabendo da calamidade que tinham acometido, né, o seu grande amigo, e foram lá fazer uma visita para Jó, né? Então aparece lá Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito da amizade desses homens com Jó, como que começou, por que eles ficaram amigos, né? Não conta nada a respeito do tipo de relação que Jó tinha com esses 4 homens. O fato é que eles chegaram, viram Jó naquele estado e ficaram lá 7 dias, né, um olhando para o outro, sem saber o que falar, sem saber o que dizer. E depois desse período, Jó então interrompe aquele silêncio e começa a falar. E aí a gente vê que o livro é exatamente uma sucessão de discursos, onde Jó fala, os amigos de Jó falam, né, como parte de um diálogo, e Jó dá o seu ponto de vista a respeito da fala dos seus amigos. O livro, né, vai exatamente com essa proposta. Esses discursos, eles acabam com a fala de Eliú, né? E aí quando Eliú termina de falar, a palavra do Senhor diz que Deus é que começa a falar. Então Deus fala com Jó, e Jó obviamente não consegue argumentar contra Deus. E o final do livro a gente vê que Jó é completamente restituído, né? É completamente abençoado de novo, com uma nova família, né? Novos filhos que nasceram no momento de restauração da vida de Jó. Sua saúde foi restaurada, seus recursos foram restaurados, e ele teve um final feliz. E interessante é que ele nunca soube exatamente o porquê de tudo aquilo, porque Deus não falou para Jó, né? Jó nunca soube exatamente a razão daquela luta, a razão daquela dificuldade. E é interessante porque, como todos nós estamos sujeitos a passar por problemas, das mais variadas naturezas de problema, é muito comum a gente não ter ideia do porquê que a gente passou por aquela situação, o que nos levou àquele caminho, né? Por mais que a gente reflita, por mais que a gente busque algum esclarecimento, a gente passa por lutas que a gente não consegue explicar. Fala, meu Deus do céu, por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por esse problema? E Jó não teve uma explicação, não recebeu nenhuma explicação do porquê de tudo aquilo, né? E talvez você, nesse momento, esteja passando por uma luta que não tem uma explicação para você. Ninguém consegue dizer a razão disso tudo. Então, bem-vindo, você está parecendo com Jó, né? Passando por uma luta que você não consegue entender. Só que, em alguns casos, é muito comum a gente ter pessoas ao nosso redor passando por lutas, passando por dificuldades que a gente não consegue entender, muito menos a pessoa que está vivendo, e é aí que às vezes a gente cai no erro de imitar os amigos de Jó. Então, o objetivo desse estudo é a gente refletir sobre
quem eram esses amigos, o que eles falaram, né, que não ajudou Jó em nada, para que a gente tenha uma reflexão a respeito de que às vezes a gente está falando, achando que a gente ajuda, quando na verdade a gente não ajuda nada. Então não seja um amigo de Jó, que falou, falou, falou sem saber de nada, né? Porque não vai ajudar. E é um risco e um perigo muito grande no nosso dia a dia, a gente acabar se comportando exatamente como aqueles homens, quando a gente vê alguém passando por um problema e a gente achar que está tudo certo, nós estamos só fazendo a nossa parte. Então, vamos ver exatamente cada um desses homens, vamos refletir sobre as suas palavras, suas atitudes. Sabe por quê? Porque lá no final do livro de Jó, Deus censurou esses homens. Censurou, eu acho que é uma palavra um pouco exagerada, mas Deus disse para eles que eles não falaram nada certo a respeito de Deus. E a gente precisa tomar muito esse cuidado, sabe por quê? Porque as nossas palavras têm poder. Elas têm poder. A língua, ela tem o poder da vida e da morte, isso está nas Escrituras. E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa língua não libere o poder da morte. Porque de verdade, se a gente falar uma palavra que causa destruição, que causa dor, Deus vai recobrar isso da gente. Porque a gente não pode ser mensageiro de maldição. A gente não pode ser mensageiro de destruição e de calamidade. A gente tem que ser mensageiro da palavra de Deus, do desejo, do propósito de Deus para todos aqueles que nos seguem, que nos cercam. Então, cuidado com as palavras, porque se a gente fala aquilo que Deus não quer que a gente fale, a gente é responsável por isso. E a gente não precisa cair nesse erro. Então, nesses 4 episódios, começando de hoje, a gente vai falar de cada um desses amigos, começando com Elifaz, que é chamado aí nas Escrituras de Elifaz o Temanita. E Temanita por quê? Porque ele residia numa cidade chamada Temã, que ficava lá em Uz, que é uma região ali onde viviam os Edomitas, mais exatamente ao sudoeste do Mar Vermelho. Então você vê aí nesse mapa um círculo vermelho de uma suposta região aonde pode ser que estava a cidade de Temã. Não dá para saber se é aí ou não, mas você está vendo aí nessa foto de satélite o Mar Morto, né? O sudoeste seria mais ou menos esse círculo que está aí, em algum lugar. Então, muito provavelmente, estaria a cidade de Temã, que era onde Elifaz morava. E uma coisa interessante a respeito da cidade de Temã, a cidade de Elifaz, é que lá em Jeremias, no capítulo 49, versículo 7, a gente vê as escrituras falando que esta cidade, né, não só a cidade, né, mas a região toda, era conhecida por ter seus homens sábios. Então, homens sábios viviam nessa cidade, Elifaz morava lá, então muito provavelmente Elifaz deveria ser um homem sábio, mas a gente vai ver um pouco das suas falas e vamos ver se realmente tinha sabedoria em tudo aquilo que ele falava ou não. Amém? Então, continuando, assim como Jó e os seus amigos, a fala de Eliú é dividida em discursos. E aqui a gente tem 3 discursos que estão espalhados aí ao longo dos capítulos do livro de Jó. O primeiro discurso de Elifaz aparece lá no capítulo 4, os versículos, o capítulo inteiro e também o capítulo 5. Então, 2 capítulos, logo no começo do livro, abrigam aí então as primeiras palavras, as primeiras falas de Elifaz. Mas ele não falou somente nesse trecho, né? Continua com um segundo discurso que está um pouco mais na frente, lá no capítulo 15, e depois tem um último discurso que já está lá na metade do livro, no capítulo 22. Então, Elifaz falou 3 vezes, 3 discursos, né?
Jó rebateu cada uma dessas falas, não só com Elifaz, mas também com os outros amigos, mas para hoje a gente vai concentrar então aqui nas falas de Elifaz, né? Começando pelo primeiro discurso, que está lá no capítulo 4 e no capítulo 5, né, Elifaz abre a sua fala fazendo um elogio para Jó. E esse elogio consiste exatamente no fato de, no passado, Jó ter prestado ajuda para os necessitados. Então, era meio que lembrando, né, que Jó, no passado, foi uma pessoa caridosa, ajudou quem tinha necessidade. Então, Elifaz abre o seu discurso elogiando Jó pelo passado, pelas experiências, pelas coisas que Jó fez, né, antes daquela calamidade que ele estava vivendo. Mas essa fala de elogios, ela é só exatamente nesse comecinho, porque na sequência a gente vê que Elifaz critica Jó, porque Jó estava encarando a sua luta de forma negativa. E de certa forma é verdade, né? Porque Jó amaldiçoou o seu nascimento. Ele disse que seria melhor para ele se ele tivesse sido abortado, né, do que nascer e passar por toda essa dificuldade que ele estava passando. Então, logo após o elogio, Jó recebeu de Elifaz uma dura crítica, porque na cabeça de Elifaz, Jó não deveria olhar para o seu problema de uma forma tão negativa, né? Continuando, o terceiro ponto, ele usa de supostas revelações espirituais para justificar tudo aquilo que ele estava trazendo como verdade para Jó. Então ele fala que teve uma visão, né, de um espírito que ele não soube discernir exatamente o que era, né, que ele ficou todo arrepiado com aquilo, né? E é engraçado porque nesta visão esse espírito fala que Deus, ele acha imperfeição até nos anjos. Olha só que engraçado, né? Ele faz nessa revelação, ou melhor, nessa suposta revelação que ele recebeu, ele diz, olha, Jó, fica você sabendo que até nos anjos Deus acha defeito, né? Deus acha que os anjos, né, têm imperfeições. Essa é parte da revelação que ele faz, nessa suposta revelação que ele faz, recebeu, para dizer o seguinte, Jó, não tem ninguém perfeito não, meu. Você não é a exceção, você é tão imperfeito quanto qualquer outro. Se até Deus olha para os anjos e vê defeito, você acha que Deus não vai ver defeito em você? Então, olha só, né? Começa com elogio, passa por uma crítica e agora começa a apontar para Jó, para dizer o seguinte, Jó, você tem defeito. Então, se você tem defeito, se contenta com isso, porque você não é perfeito, você não é nenhuma exceção, porque a regra é todo mundo tem suas falhas e você também tem suas falhas, né? E por que a gente fala que é suposta revelação espiritual? Porque lá na frente a gente vai ver que Deus olhou para tudo aquilo que ele falou e disse, olha, nada disso que você falou condiz com realmente o tipo de verdade espiritual a respeito de Deus. Então, Deus não ia olhar para essas coisas e falar assim, tem um monte de defeito, um monte de imperfeição. É claro que Deus é perfeito. É claro que Deus é excelente, mas a palavra do Senhor nos mostra um Deus cheio de compaixão, e não um Deus que fica apontando os dedos, né, contra as pessoas, mas um Deus que estende a mão para ajudar, né? E o tipo de Deus que ele estava mostrando aqui, era um Deus acusador, um Deus insensível, que fazia questão de apontar as mazelas, as misérias das pessoas. Essa era a visão que ele tinha a respeito do Senhor, e era como ele queria que Jó encarasse, como Jó deveria aprender.
né? Quarto lugar, a gente vê que todo o argumento de Elifaz é baseado na experiência humana. Na cabeça de Elifaz é o seguinte, olha, se você está passando por uma dificuldade, é você que causou essa dificuldade, né? Isso, resumindo esse primeiro discurso, a ideia de Elifaz é bem essa. Olha, você tem um problema? Então o problema é seu, foi você que causou. De alguma coisa você fez, alguma coisa você falou, alguma culpa você tem para estar passando por uma situação como essa, né? Elifaz não tinha a menor ideia de que por trás estava lá o inimigo, né, se levantando contra a vida de Jó, para destruí-lo, para envergonhar. Não tinha a menor noção disso. A verdade era exatamente essa. Mas na cabeça dele, a lógica é a seguinte: se você está passando por um problema, a culpa é sua, né? Se você está passando por uma dificuldade, é você que plantou e está colhendo aquilo que você tá passando, né? Isso é muito sério, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente age exatamente desse jeito, né? A gente vê uma pessoa, um semelhante nosso, que pode ser um familiar, que pode ser um amigo, ou que pode ser alguém totalmente estranho, que a gente não tem contato nenhum, não tem a menor ideia da vida da pessoa, mas o que a gente faz? Ah, tá passando por luta? Provavelmente merece. Provavelmente fez por merecer. É como Elifaz pensava. De alguma maneira, ele achava que Jó merecia estar sofrendo a tudo aquilo. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque isso anula a compaixão. E assim como Deus é compassivo, é misericordioso, se nós queremos ser imitadores de Deus, a gente também precisa ser compassivo e misericordioso e olhar para o problema do outro com a lente certa e não achar que é culpa, que é merecido, que faz bem, que é uma questão de justiça, como se a gente soubesse de tudo, como se a gente tivesse a fotografia certa para tomar alguma decisão, né? E nesse primeiro discurso, termina com um conselho para Jó. Diz para Jó, Jó, busca Deus, entrega a sua causa para Ele. Não é um mau conselho, né? Muito pelo contrário, né? Tá certo o conselho que ele fala, ó, entrega a sua causa para Deus, busca. Acontece que a motivação que ele tinha para esse conselho está exatamente no ponto anterior. Dizer, olha, você está merecendo sofrer mesmo, porque alguma coisa deve ter acontecido. Não tem explicação que não seja essa. Então, Jó, assuma isso, peça para Deus te perdoar, porque assim você pode ter um pouco mais de alívio, né? Então, é como ele fecha esse primeiro discurso. Começa com elogio, depois critica e depois da crítica vai aí para a acusação, né? Então, quando você tiver que falar a respeito de um problema, dar um conselho para qualquer pessoa, né? Seja da tua casa, seja um familiar, seja alguém que pede uma palavra porque está passando por uma dificuldade, não deixa o sentimento de Elifaz, que é aquele sentimento de fazer com que a pessoa se sinta mais culpada do que ela realmente é, não deixa esse sentimento tomar a tua vida. A gente não sabe dos detalhes. Elifaz não sabia dos detalhes, mas na cabeça dele, Jó de alguma forma merecia estar passando por isso, né? Como se Jó fosse um vilão e ele estava recebendo aí a sentença divina de todos os seus crimes e de todos os seus pecados. Poderia até ser, né? Não no caso de Jó, mas no caso que você está vendo, está observando, pode até ser que mereça, né? Mas pensa um pouquinho, né? Vamos colocar Jó entre parênteses, vamos fechar um pouco aqui e vamos pensar lá no ladrão da cruz, né? Aquele, talvez você diga, merecia estar crucificado, merecia morrer do jeito que morreu. Só que olha só, ele chegou para Jesus e falou assim, Jesus, se possível, olha só as palavras, lembra de mim
quando você entrar no teu reino. E Jesus fala, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não chegou e falou assim, não, você roubou um monte de gente. Quantas famílias você não destruiu com o roubo, né, tomando aquilo que não era seu? Quanta gente sofreu por isso, né? Jesus poderia muito bem jogar tudo isso na cara do cidadão, do ladrão da cruz. Mas não foi a palavra que saiu da boca dele. E quando você tiver que lidar com um problema alheio, cuidado com a palavra que sai da tua boca, porque a palavra tem poder. E às vezes você acusa sem saber, e aí uma grande justiça está sendo feita, né? Então, se você não sabe, se você não tem ideia, ou talvez você até saiba, tenha ideia, o mais importante é a gente colocar isso diante do Senhor e deixar Deus fazer aquilo que é a vontade dele. E não sair atirando, dizendo assim, tá vendo? Tá passando por isso? Merece, né? Como se a gente fosse o dono da verdade e tivesse certeza das coisas, o que a gente não é. Nem dono da verdade e nem a gente sabe das coisas. Amém? Então esse foi o primeiro discurso. Agora a gente vai para o discurso de número 2, que está lá no capítulo 15. Né? Então, depois de falar, Jó conversou, Jó deu uma resposta para Elifaz, né? E lá no capítulo 15, depois de muita conversa, o que a gente vê? Elifaz fazendo duras críticas contra as palavras de Jó, criticando duramente. Agora acabou a empatia, acabou a sensibilidade, agora é a hora de metralhar, de apontar as armas e atirar duro, e é exatamente o que Elifaz estava fazendo ali, né? Criticando, apontando aonde ele achava que Jó estava errando, por conta das palavras que Jó vinha falando até então, né? O segundo ponto do discurso, ele sugere que o problema de Jó é que ele praticava a iniquidade, né? Sabe que uma das definições de iniquidade é quando a gente sabe que é pecado e faz mesmo assim, mesmo sabendo que é pecado e continua praticando, né? Então tem a ver com a prática consciente do pecado. E sugere que Jó praticava o pecado mesmo, na cara dura, sabia que era errado e fazia assim mesmo. Então, se lá atrás ele estava meio só insinuando, aqui começa a sugerir que Jó era o pecador da pior espécie possível. O terceiro aspecto desse discurso, né, ele diz para Jó, Jó, você não é mais sábio que a gente não. Jó, você não é mais inteligente que a gente, você não é mais bem-sucedido que a gente, você não é melhor do que a gente. Então, essa é uma advertência que ele faz contra Jó, dizendo assim, Jó, você está aí falando, está aí se justificando, você não é melhor que a gente não, você não sabe mais do que a gente não. Aqui, ó, tem mais inteligência, mais experiência do que você imagina, né? Então, você imagina, né? Jó não entendendo nada do que estava acontecendo com ele, mas tinha Elifaz lá para colocar Jó cada vez mais para baixo. Isso é triste, principalmente quando a gente abre a boca para falar uma coisa que derruba ainda mais a pessoa, né? A pessoa está lá caída, machucada, aí a gente vem e termina o serviço de derrubar e machucar. É como pegar aquela parábola de Jesus, né, do homem que foi maltratado na estrada, e vinha o sacerdote, vinha o levita, e só o samaritano que ajudou. Aqui a gente põe um quarto elemento, né? Põe o Elifaz, que viu o homem cair e ainda pisou na cabeça dele para machucar mais ainda, né? Tem gente que faz assim. Tem gente que tem o prazer de ver o outro passar por uma luta para tripudiar, para dizer, bem feito, tá vendo? Achava que era melhor, achava que tinha tudo, achava que era o tal. Olha só, não é nada disso e agora tá comendo aí o pão que o diabo amassou, né? Tem gente que é assim, tem gente que age desse jeito. Isso é o sentimento de Elifaz.
que gosta de tripudiar, que gosta de aproveitar que o outro está caído, debilitado, para pisar e afundar mais ainda, né? Quarto aspecto desse discurso, mais supostas revelações espirituais. Então, ele aproveita, né, esse momento de debilidade de Jó, esse momento de fraqueza, e justifica seu ponto de vista com mais supostas revelações espirituais que ele acredita que tenha recebido aí de alguma forma, né? Essas supostas revelações espirituais diz o seguinte: Jó, nem o céu é puro para Deus. Até o céu tem defeito. Gente, meu Deus do céu, como pode ter alguém que pensa dessa forma, né? Ele achava que até no céu, que é o lugar onde Deus habita, tem defeito. Quer dizer, até onde Deus mora tem problema. É essa revelação, suposta revelação espiritual que ele recebeu. Jó, até no céu tem coisa ruim. Então não adianta você achar que você está passando por um momento, porque tem para todo mundo em todo lugar. E o último ponto desse discurso, desse segundo discurso, é aquele que diz que os perversos são atormentados. Então, Jó, você está passando por esse problema, você deve ser sangue ruim, você deve ser bem do mal mesmo, porque olha só, você perdeu filhos, perdeu seus bens, casamento está abalado, tá com essa doença aí que não tem cura. Jó, você deve ser muito ruim, meu. Você deve ser muito ruim mesmo para estar passando por uma situação, né? Como todo pensamento de Elifaz era baseado na experiência humana do passado, então na cabeça dele era o seguinte: se Jó está assim, alguma coisa Jó fez. E está simplesmente colhendo aquilo que ele plantou. Então Jó deve ser muito mal, porque, né, a maldade dele está sendo compensada de alguma forma por essas lutas todas, né? Então esse segundo discurso, ele mostra exatamente o tipo de coração que havia em Elifaz, né? Um coração acusador, um coração que atribui ao outro, né, as dores que merece, como sem compaixão, sem misericórdia, que tripudia, que machuca, que ofende, que aponta mesmo o dedo, coloca lá em cima da ferida para que o outro sinta o máximo de dor possível. Este é o segundo discurso de Elifaz, né? E às vezes a gente pode cair nesse erro quando a gente olha para uma pessoa passando dificuldade e ao invés de ajudar, a gente prejudica mais ainda. Seja com atitudes, mas também com palavras, né? Às vezes a pessoa precisa só daquele alívio, respirar fundo, meu Deus, e a gente vai lá e coloca a cabeça mais fundo ainda na água, que é para matar de vez, né? Cuidado com isso. Esse é o sentimento de Elifaz, que quer matar as esperanças, os sonhos e fazer com que o outro se sinta a pior pessoa da face da terra. Porque é exatamente como ele termina o pensamento dele, né? Os perversos merecem ser atormentados. Então você merece sofrer o que você está sofrendo. E para terminar, a gente vai falar então do terceiro discurso, que está lá no meio do livro, no capítulo 22. Então, de novo, os amigos estão falando, Jó vem rebatendo os seus argumentos, outros amigos falaram, Jó rebateu os argumentos desses outros amigos. Agora ele volta e apresenta mais um ponto de vista a respeito daquela situação. Ele faz sérias acusações contra Jó. Ele afirma que tudo aquilo que Jó tinha, seus bens, sua fortuna, era porque Jó explorava os necessitados. A pessoa chegava lá, né, passava a necessidade, Jó tirava proveito daquela necessidade para deixar a pessoa no pior estado possível. Tá? Então Jó era mesquinho, Jó era do mal. É exatamente essa forma que ele apresenta Jó, né?
No segundo ponto, diz o seguinte, que Jó ele não era hospitaleiro coisíssima nenhuma, que as pessoas vinham lá pedindo pão e Jó maltratava. Jó não amparava as viúvas, né? Os órfãos, aqueles que eram os desfavorecidos. Jó não queria nem saber disso. Mas não, essa é a visão de Elifaz a respeito de Jó. Não é que Jó era desse jeito. Na cabeça de Elifaz, Jó era assim, né? Perverso, né? Ele ganhou o que tinha na base da extorsão, da exploração alheia. Ele era um cara que desamparava órfãos e viúvas. Então, essa era a forma que ele... E olha que era amigo, né? A gente vê lá os amigos de Jó, né? Ter um amigo como ele faz, você não precisa de inimigo não, meu, porque tá aí uma pessoa que começa a acusar, começa a apontar para você crimes que realmente não foram cometidos. E Jó estava nessa condição. E olha só como que ele faz, né? Fake news contra a vida de Jó, dizendo coisas que ele realmente não tinha feito, né? Em terceiro lugar, a gente vê que nesse discurso, né, os problemas de Jó eram, na verdade, uma recompensa por todos os seus maus atos. Então, agora aqui, ele está querendo dizer que Jó mais que merecia estar passando por essa situação, que era completamente legítimo todo esse sofrimento que ele estava vivendo, uma vez que ele era um cara do mal, né? Então, Jó já tinha perdido aí toda a sua reputação, porque para Elifaz, Jó era o pior homem da face da terra. Ele insinua que Jó acreditava, olha só o absurdo, ele insinua que Jó acreditava que Deus está tão distante do ímpio que o ímpio pode fazer o que quiser, que Deus não está olhando para eles. Deus está tão longe do ímpio que o ímpio tem passe livre para fazer o que quiser, né? E olha só, Jó nunca foi desse jeito. Lá no começo a gente vê um Jó que acordava de manhã, oferecia sacrifícios pela possibilidade dos seus filhos terem pecado. Agora, tem o Elifaz dizendo o seguinte: Jó, você acreditava que você podia fazer toda essa maldade, que Deus jamais ia tocar na sua vida, e agora você está vendo que não é nada disso, né? É mentira, porque esse não é o Jó de verdade. Isso aí é um absurdo que estava presente no coração de Elifaz. Agora a gente começa a pensar, né? Talvez Elifaz sempre imaginou isso de Jó, sempre pensou que Jó foi assim, mas como Jó estava numa fase boa, não vou falar nada, né? Agora que Jó está na fase ruim, vou despejar todo o meu veneno em cima dele, vou falar tudo o que eu penso, vou falar tudo o que eu acho, porque agora chegou a minha vez, né? E às vezes a gente se depara exatamente com um momento assim, né? A gente vê uma pessoa se dando bem, né? Fica lá com um pouquinho de inveja, acha que, não sei se merece tanto. Aí quando a pessoa cai, o que a gente faz? Despeja o nosso veneno em cima dela. Porque tá vendo, né? Olha porque que fez, bem feito, mereceu, né? Essa era a cabeça de Elifaz, né? O último ponto desse terceiro discurso, o conselho de Elifaz era: se reconcilia com o Senhor através dos arrependimentos dos pecados. Não está errado o conselho, né? Você se reconciliar com Deus, se arrependendo dos seus pecados, é completamente legítimo, tá certo. Mas não era o caso ali. Jó não tinha pecado. Jó não estava naquela situação porque ele semeou maldade, né? Ninguém sabia exatamente o porquê de tudo aquilo. Mas nesse terceiro discurso de Elifaz, a mensagem que fica é: vou aproveitar que o homem está passando por essa situação e vou despejar tudo aquilo que está no meu coração. Vou arrebentar com ele, falando que ele é bandido, que ele é do mal, que ele merece sofrer e tudo mais. E a única chance que ele tem é se reconcilia com Deus, porque é assim que as coisas vão melhorar, né? Sem saber exatamente do que estava acontecendo. Então esse é o Elifaz, né? Que acha que sabe das coisas,
que tem a verdade nos seus lábios e que na verdade não entende de nada, né? Então, cuidado para não ser assim. Cuidado para não agir desse jeito. As pessoas passam por lutas, elas passam por dificuldades, assim como nós, a gente também passa por luta e por dificuldade, mas de maneira alguma a gente pode achar oportunidade para humilhar, para destruir, para arrasar aquele que já está caído. Porque Deus, ele é misericordioso, ele estende a mão. E às vezes a gente olha para a situação da luta do outro e quer arrasar de vez, quer destruir de vez e sente prazer com isso. Porque ele sentia esse prazer de ver Jó arrebentado, de ver Jó destruído, né? E se tem esse sentimento no nosso coração, vamos pedir para Deus nos transformar. Porque nós não precisamos ser Elifaz. A gente não precisa ter esse sentimento agindo no nosso coração. Se você olha para alguém que está com dificuldade, né, não deixa esse tipo de sentimento agir na tua vida. Porque isso é maligno, isso é destruidor. E a gente não é mensageiro das malignidades e das destruições, lembra? A gente tem que ser mensageiro da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é boa, a palavra de Deus ela é transformadora, ela é libertadora. E é assim que a gente precisa agir. Amém? Então terminamos aqui Elifaz. Semana que vem a gente vai para mais um amigo, agora eu já chamo amigo entre aspas, porque por esse aí, ter amigo como esse, só Jesus para ter misericórdia, né? Espero você então no próximo episódio. Que Deus te abençoe e não seja Elifaz jamais, em nome de Jesus. Ótima semana para você. Deus te abençoe.